Bom dia a todos. Estamos iniciando mais um trabalho nosso aqui, com a colaboração ilustre dos membros do próprio Fórum Permanente e mais a presença extraordinária para nós, sempre muito saltada, que é do desembargador Sérgio Túlio Santos Vieira. Hoje o dia não está muito bom, né? Chuvoso, prenúncio do inverno, greves, etc. Mas estamos aqui enfrentando essas dificuldades e contando com a paciência de todos, nas esperas um pouquinho maior que estamos dando nossa tolerância para aqueles que participam mais ativamente e todos que se inscrevem, mas não têm oportunidade, um acesso fácil e rápido. Mas vamos iniciar nosso trabalho anunciando um tema muito interessante que vai ser debatido hoje. Vamos falar do município na era hipermoderna. O Alessandro vai explicar isso. A ordem urbanística e a democracia deliberativa. São temas muito interessantes que contêm novas concepções importantes para aqueles que querem se atualizar nos conhecimentos não só jurídicos, como aqueles relacionados com o direito. O tema hoje, ele permite uma visão mais ampla, não só no campo estrito do direito, mas uma visão mais ampla porque incorpora informações da sociologia jurídica, das ciências políticas e até da psicologia social. Enfim, nós conseguimos, através desses temas que são específicos, mas que trazem um conteúdo de interrelacionamento de conhecimentos afins e ligados também ao direito. É o nosso propósito, o propósito do nosso fórum, se intitula Estudos Interdisciplinares, mas sempre relacionados com o exercício da jurisdição e das funções essenciais da justiça. Nós vamos enfrentar, em princípio, alguns conhecimentos já debatidos, estudados, mas que são apresentados sob um aspecto diferente, novo, nesse interrelacionamento a que eu me referi. O município, principalmente o município no Brasil, tem uma longa história. Desde a colônia, as câmaras municipais tiveram um papel de destaque nesse imenso território tão distante do rei que ficava lá em Portugal. E as nossas populações começaram a aprender o exercício do governo local. Mas, com a evolução, o império organizador tirou poderes do município e só tivemos a restauração disso em épocas mais recentes. A grande contribuição da Constituição de 88 está evidente e fez desencadear uma série de novos debates que serão bem explorados pelo palestrante. O fenômeno da urbanização é conhecido, não se sabe mais, não se fala mais a respeito do homem rural. O que é o rural? Hoje, as máquinas no campo, a mecanização da lavoura, fez com que as populações ligadas à luta da terra procurassem cidades. As cidades se incharam, cresceram extraordinariamente. Já foi tempo que se falava que o Brasil é um país agrícola.
mudamos. E como tudo muda, precisamos enfrentar essas realidades, desafiando a inteligência dos homens para criar novos institutos, novas disciplinas que pudessem compreender esta realidade que surgiu dessa urbanização intensa, que vai repercutir de maneira extraordinária, despertando os filósofos sobre o assunto e começaram a discutir a necessidade de se ver a ordem interna, a formação das cidades e a sua administração e seu governo. Daí chegamos à apurada, anunciada, eu digo anunciada porque não está tão efetiva, democracia deliberativa, que será bem explicada pelo nosso palestrante. A respeito dele, eu quero lembrar que é professor da Universidade Federal Fluminense, é doutor, mestre também e doutor. Pois bem, mas eu quero acentuar dois aspectos. Primeiro, um magistrado muito ativo que cumpriu a sua carreira até o Tribunal de Justiça. Já é uma qualificação muito importante. Mas não ficou nisso. É um homem dedicado ao estudo, ao conhecimento. E dentro da universidade encontrou a sua grande oportunidade de dar tudo o que tem de si. E na universidade ele é chamado para participar de bancas. É uma atividade permanente que ocupa a vida dele atualmente. Não saiu, como muitos, para voltar à advocacia. Não. Ele continua um homem fiel à sua vida intelectual, iniciada na magistratura, mas que traz tantos resultados positivos para nós, que o admiramos. A sua contribuição tem sido não só através de palestras, encontros, com trabalhos publicados em anais, em eventos, em publicações de revistas especializadas, tem os artigos que se tornaram muito conhecidos e importantes, publicados em revista de Direito do Tribunal e na revista da Emerge também, se não me engano. E essa atividade o qualifica de maneira extraordinária a enfrentar, de modo efetivo, a enfrentar esse tema que parece complexo e não é dos mais comuns pelo enunciado dele próprio. Já estamos com o tempo já avançado, porque fomos obrigados a iniciar um pouco mais tarde, à espera das pessoas. E quero dizer que é uma honra e uma satisfação ter o desembargador Sérgio Túlio Santos Vieira ao nosso lado hoje, usando da palavra, dentro da escola da magistratura, onde ele também serviu e bem serviu, e é sempre lembrado. Uma palavra, portanto, o palestrante de hoje. Desembargador Sérgio Túlio Santos Vieira. Muito obrigado, desembargador. Elmo Aroeira. Elmo Guedes Aroeira. Aqui eu honro minhas homenagens como presidente do Fórum Permanente de Estudos Interdisciplinares, Ética e Deontologia, desembargadora Aura Pimentel Pereira. É um prazer estar ao seu lado, uma pessoa que nós admiramos desde a época que ingressamos na magistratura, pelo seu caráter, pela sua posição retilínea. O desembargador Elmo também tenho a honra de conhecê-lo antes de ingressar na magistratura, que é o concurso do meu pai, de 62. Então, para mim é uma grande honra estar presente aqui, de volta, na segunda palestra que profiro nessa escola da magistratura. Aos senhores advogados, aos senhores eventuais de justiça, à senhora secretária Denise Castelo Branco de Amorim, é um estudante de Direito, um estudante de Sociologia, de Filosofia, também rendo minhas homenagens, e tenho muito orgulho de poder estar na Escola da Magistratura ainda
via, vamos dizer assim, indireta, mas frequentando o tribunal, já que eu optei pela minha vida acadêmica, me aposentei cedo, com 52 anos, mas, como o desembargador falou, cheguei até o final, mas me dedico atualmente ao magistério. Gosto de escrever, gosto de ler, e por isso que eu estou aqui para transmitir os conhecimentos que tenho, não todos, né? Limitados, é claro, nunca sabemos de tudo, aos jovens e aos espectadores que estão aqui querendo tomar informações, aprender um pouquinho sobre o tema que foi eleito para hoje nesse fórum permanente de estudo interdisciplinares. É um dia, como o Badu Almo falou, é um dia prejudicado pela chuva, pela greve parcial dos ônibus, dos coletivos, mas a presença dos senhores aí já é motivo para nos motivar em apresentar o nosso tema, que obedece ao propósito do Fórum Permanente, que é a interdisciplinariedade. O tema abrange direito constitucional, administrativo, municipal, urbanístico, processo público, filosofia do direito e sociologia. Mais evidente, há um ponto principal, que é um foco no direito municipal, com ramificações, com interdisciplinariedade com os demais temas anunciados, das demais disciplinas e das demais matérias. O município não parece, mas é a pessoa de direito público mais importante para nós que nele vivemos. Nós vivemos em município. Nós não vivemos no Estado, não vivemos na União, na Federação, vivemos no município. O município nos acompanha. O que é o município? Essa palavra vem do latim, ou seja, de munus e ciper, cipes, capere, ou seja, munus de obrigações, munus de encargos e captum ou cipes de avocação de atribuições. Então, município 1, ele tem cargos para avocar e para prestar serviço à coletividade. Muito bem. O município foi erigido em pessoa jurídica de direito público desde o Código Civil de 1916, revogado, infelizmente, há 11 anos, naquela madrugada do dia 10 de janeiro de 2003, perdeu a vigência, lamentável, um código muito bem elaborado. Desde lá já se via o município erigido à categoria de pessoas de direito público para prestar serviço à coletividade. Hoje, também mantida a personalidade pública do município pelo artigo 41, inciso 3 da Lei Civil do Estatuto Civilístico. Muito bem. O município, ele está próximo, por isso que nós falamos, demos importância, próximo ao cidadão. Nós vivemos, nós nascemos, nós temos nosso registro no município. Nós casamos, em regra, no município, temos nosso registro, passamos várias etapas da nossa vida até chegar ao óbito. Então, o município está muito perto da gente. O município, tanto o município antigo como o município hipermoderno, vamos chegar lá, ele é aquele que, inclusive, é o nosso sucessor. Se nós não deixarmos, veja uma coisa interessante, não deixarmos parente sucessível, ele ingressa no rol das pessoas com capacidade para arrecadar a nossa herança. Ele é herdeiro legal, para não dizer legítimo, nosso, de acordo com o artigo 1844 do Estatuto Civilístico. Então, a nossa afeição, a nossa proximidade e também os encargos, as obrigações que o município assume e as utilidades que ele deve nos prestar
diz respeito à proximidade dele que nós estamos. O Estado, outrora, na vigência de uma lei, parece de 80 ou 90, chegou a ser nosso sucessor. A vigência do Código 1916. Mas, depois do Estatuto Civilístico, e antes um pouquinho, com a revogação daquela lei anterior, o município passou a ser o nosso herdeiro legal, para não falar legítimo, uma vez que está muito próximo para prestar os serviços indispensáveis que em justiça social distributiva se chama serviço de utilidade, as prestações da nossa utilidade. Muito bem. O vereador Amarueira já estava falando sobre o município, né, que começou lá embaixo, distante, da população distante da época em que vigorava, né, a Constituição de 1824 aqui, imperial. Depois ele foi se aproximando, perdeu, como falou bem o desembargador, perdeu bastante a sua autonomia, até que em 1988 foi restabelecida a autonomia municipal. Os artigos 1º, 18, 29 e 182 da Lei Suprema diz o município é pessoa integrante da organização administrativa brasileira, não é ente federado, mas faz parte da federação, e está ali integrando, não como membro, mas integrando também, inclusive a República. E também o Estado Democrático de Direito. O artigo 3º da mesma Lei Suprema, quando remete ao artigo 1º, diz que o Estado Democrático brasileiro está voltado para a prestação daqueles serviços essenciais à população, ao cidadão, erradicação da pobreza, justiça social. O 3º, quando o primeiro preceptivo legal faz com que o município esteja ali, então ele também faz parte do Estado Democrático de Direito e está voltado para prestar os serviços de utilidade para o cidadão. Muito bem. O município hipermoderno é o município do mundo globalizado. Como assim? Podemos dividir, vamos dizer, as nossas eras, antiguidade, nós não vivemos, claro, Idade Média e a modernidade, que há um consenso científico, social em torno disso, que ela se consolidou com a Revolução Francesa, a grande Revolução de 1789. Mas antes dela, o Iluminismo e a Revolução Industrial estavam presentes como fossem os progenitores da modernidade. A mudança de comportamento, de hábito social. A modernidade foi consolidada pela Revolução Francesa, torno a repetir. E depois de 1789, prosseguiu com a adoção daqueles princípios da universalidade, da individualidade, da autonomia, já agora levando todos em consideração, não aqueles grupos isolados, aqueles estamentos isolados. A modernidade, então, primando pela universalidade, todos, igualdade, liberdade, fraternidade, os lemas da Revolução,
respeito à individualidade e à autonomia, podendo a pessoa se expressar, podendo a pessoa ser respeitada, se expressar, autonomia privada e autonomia pública. Só que os tempos evoluíram, chegamos à pós-modernidade. A pós-modernidade como um período próximo à Segunda Guerra Mundial. Houve aquele fato inesquecível e lamentável do Holocausto, mas 1945 seria mais ou menos o marco da pós-modernidade. Em que consistiria a pós-modernidade? A modernidade adotou critérios, a razão como valor maior, aqueles princípios, repito, da universalidade, individualidade, autonomia, com respeito à pessoa, colocando uma pá de terra naquela Idade Média, naquela falta de respeito às pessoas, levando em conta agora o seu valor, o seu universo, a possibilidade de se expressar, de poder falar. Mas vieram outros tempos e chegamos à pós-modernidade. Depois, graças a Deus, do Holocausto, não houve outro, né? Se ameaçou com a guerra fria, nuclear, mas isso não aconteceu. Houve algumas mudanças de comportamento. A razão kantiana, a emancipação da pessoa, que já não está mais na minoridade, porque se respeita a pessoa, ficou um pouquinho comprometida, porque veio a, vamos dizer assim, a segunda e a terceira revolução industrial. Aí chegamos na época da globalização. A internet, que o primeiro computador parece que é de 1946, de origem americana. Houve um certo câmbio de paradigma, como dizem os espanhóis e os sul-americanos. Por quê? Porque a razão adotada pela modernidade, tudo levado em consideração como sendo racional, já passou a ser um pouco desprezada. Por quê? Assistimos um crescimento desordenado da população, um desprestígio dos poderes, chegando a confirmar os cientistas sociais que a pós-modernidade representa a morte da modernidade. O prefixo pós seria indicativo de que alguma coisa de errado aconteceu. Talvez até em razão da ocorrência do Holocausto, que foi realmente um marco do desprezo, do respeito, menosprezo àqueles princípios adotados pela modernidade. Mas se prosseguiu. Mas agora o mundo globalizado, as informações, e chegamos à época contemporânea, que é sinônima de época hipermoderna. Ou seja, para Habermas, que a modernidade, como falou o professor Giovano, a palestra 2 meses ou 3 meses atrás, ou 4 meses atrás, o tempo nos consome, a modernidade, que é um projeto inacabado para Habermas, para o francês Gilles Lipovitsky e para Lyotard, também francês, ela está encerrada, porque as mudanças foram muito grandes. E vejamos que há um certo conflito, uma tensão, depois
dessa época pós-moderna. Os poderes não muito respeitados, como eram na época da modernidade. Um presentismo, um hedonismo, epicurismo, muita diversão, muita tecnologia e os valores éticos vêm até sendo menosprezados. O esmagador que sempre está aí lutando, escrevendo sempre sobre a ética, né? Então, é bem diferente essa época. O presentismo, é o hedonismo, é o epicurismo, ou seja, a diversão, a tecnologia e uma tensão que se forma. Então, tanto Zygmunt Bauman, grande filósofo, sociólogo polonês, que reside, ainda é vivo, reside em Leeds, na Inglaterra, ele fala, é o fim da história. Bauman é um pouco pessimista, né? Os dois estão mais na mesma idade, Habermas e Bauman. Né? Jürgen Habermas e Zygmunt Bauman, com 87, 88 anos, estão sempre escrevendo, sempre lançando teses filosóficas novas. Mas o Bauman diz que é o fim da história. Habermas diz que não, que é o projeto inacabado, que continua. Vamos chegar aonde? Né, com essa tecnologia toda. Outro dia foi um smartphone, agora não sei o quê, daqui a pouco vem, outro dia foi Blu-ray e tal. Então, chegamos à época hipermoderna. Nessa época hipermoderna, já temos também uma tensão, como eu falava. E se não fosse a outorga de poderes descentralizados ao município, como consagrou bem a Constituição Federal, naqueles artigos mencionados, 1º, 18, 29, 30 também, algumas atribuições, e 182, talvez estivéssemos vivendo o caos. Porque o governo federal, o governo estadual, eles estão interessados a aparecer para novas eleições. O município não, ficou encarregado de tarefas próximas à população. Então, o município hipermoderno é aquele município que hoje tem que atender, em razão dos encargos acometidos constitucionais, dos artigos 18, 29, 30 e 82, ele ficou encarregado, nessa era hipermoderna, nessa era contemporânea, de atender aquilo que for mais interessante de utilidade para a população. Vejam também, a descentralização não é uma descentralização gratuita, ela é onerosa. Por quê? Porque o município hoje está encarregado de diversas tarefas que não existiam na época da modernidade e da época pós-moderna, da era pós-moderna. Vejamos, descentralizou o município, deu-se autonomia municipal, porque sem autonomia o município não pode prestar os serviços indispensáveis à população, mas ele, por incrível que pareça, não parece, mas é o que vem atendendo mais aos reclamos da população. Agora mesmo, em Niterói, tive uma oportunidade de renovar o município e parece que, eu que sou residente lá, do Esmagador Amaurana também, parece que o município está tomando um novo curso, aparentemente. Mas as atribuições estão ali, os encargos estão ali. E o que faz o município hipermoderno atualmente? Bom, o município sempre foi encarregado de quê? Ensino fundamental. Quando existem empresas municipais, né, de, por exemplo, fornecimento de água, esgoto, como é a CAEMP lá em Petrópolis, Niterói não, tem uma companhia que se foi desmembrada da SEDAI, chamada Água de Niterói. Aqui no Rio também tem Rio Águas, mas tem SEDAI também. Então o município sempre ficou encarregado de prestar serviços essenciais à população, como
precisa de água, tratamento, escola, ensino fundamental, né? O que mais? Hospitais locais, não havia convênio com o Estado e município, com o SUS. Então, o município é aquele município que era para prestar serviços rudimentares, hoje não. Hoje ele está encarregado de, primeiro, fiscalizar tudo que ocorre dentro da sua circunscrição territorial. Ele ganhou autonomia, mas ganhou o poder de polícia, notadamente o poder de polícia das edificações, das construções, das ocupações. Ele está encarregado de zelar pela proteção ambiental na sua circunscrição territorial. Instalações de creches, acompanhadas, essas creches, juntas ou isoladas, mas está incumbido de creches, de fornecer, de manter, para que as mães que precisam possam trabalhar. Ficou encarregado o município da polícia de trânsito, fiscalizando o trânsito, auxiliar na segurança. O nosso não tem uma estrutura, o nosso município não tem ainda essa estrutura. Mas em municípios, por exemplo, lá da Argentina, onde eu estudei, fiz o doutorado, o município também é carregado de combater também o narcotráfico. Isso é uma demonstração do município moderno. Lá na Argentina, inclusive, funciona. O poder de polícia municipal é bem diferente do nosso. Então, o município moderno, ele ganhou atribuições ou acometidos, como dizem os espanhóis, os sul-americanos, também diz, acometidos atribuições, recebeu, mas com uma espécie de obrigação de fazer, vamos dizer assim, de prestar, de fazer, de retribuir aos cidadãos, aos munícipes, aqueles serviços elencados nos artigos 29 e 30, e também em 8.2, que é a questão da política urbana, já que a nossa população rural, como bem falou o desembargador Elmarueira, está praticamente sendo exterminada, sendo extinta. A procura por emprego, né? Não pode ser de outra maneira, os grandes centros para se estudar. Né? E o desincentivo também à agricultura, à lavoura, não há incentivo para tanto. Então, o município moderno é aquele que está encarregado de várias atribuições, novas, novíssimas, outorgadas e elencadas pelos artigos 29 e pelo artigo 30. Esse município moderno, hoje, ele está ainda mais próximo da população. Agora, para isso, é necessário que ele, nesses tempos, com a sua autonomia, preste serviço e preste contas. Porque, senão, não há razão de ele ter autonomia. O Estado mais a União poderá, os Estados, onde eles se situam, e a União poderão ambos caçar essas atribuições e avocar, já que ele tem esse ônus, esse munus, cipe, né, de capere, de avocar e entregar à população os serviços indispensáveis à sobrevivência e à sua manutenção constitucionais. Muito bem. Para tanto, o município não pode deixar de exercer o poder principal que lhe foi conferido,
que é o poder de polícia administrativa. E o poder de polícia administrativa é um poder de polícia diferenciado no tocante ao município. Por quê? Esse poder administrativo faz com que o município fique atento. Deve sair por aí fiscalizando tudo. Não só o trânsito, mas mais ainda ocupações e também construções. Porque desordenadamente não vamos ter um município, uma cidade legítima. Vamos ter uma cidade desordenada. O que vem ocorrendo nos grandes centros urbanos. Uma cidade legítima se forma. E não só o transporte público, não só as escolas fundamentais, as creches, a fiscalização do meio ambiente, a fiscalização de não construir área de risco, mas toda e qualquer construção, toda e qualquer edificação deve ser fiscalizada para que se possa manter a ordem urbanística. A ordem urbanística é, vamos dizer assim, o maior encargo que o município pode ter. A ordem urbanística é principal. Porque sem ordem não há progresso, né? E sem a ordem urbanística, tudo vai se complicar. Como manter a ordem urbanística? Exercendo o poder de polícia, que é formado por dois poderes inerentes a essa função de fiscalização dessa polícia administrativa. A coercitividade e a autoexecutoriedade. Então, a ordem urbanística começa com o exercício do poder de fiscalização, do poder de polícia, ou polícia administrativa, que tem subpoderes, ou poderes inerentes a essa fiscalização. A coercitividade e a autoexecutoriedade. O que consiste a coercitividade? O poder que o município tem de fiscalizar, de aplicar multas, de intimar, de embargar obra, de aplicar o que for necessário para coibir abusos, para que o município não entre em desordem, o que não se vê muito na prática, e poder executar as suas medidas administrativas sem passar pelo Poder Judiciário. A autoexecutoriedade é um subpoder do poder de fiscalização muito olvidado. Você construiu, começou a construir, não pode. Mas o que se faz? Para os políticos municipais não perderem um votinho daquela comunidade, não perder, né, o voto daquela associação, acaba tolerando, acaba permitindo. Não se impõe, não exerce esse poder de coerção e não exerce o poder de autoexecutoriedade, de autoexecução dos seus atos administrativos. E ele é o único que pode fazer isso na sua circunscrição territorial. Começam a desmatar, como ocorreu aqui no Morro do Céu, dos Irmãos, na Zona Sul. O município se omitiu de tal ordem que precisou o Estado do Rio de Janeiro, através da Polícia Ambiental, batalhão florestal, parece, local, precisou proibir o desmatamento no Morro do Céu, no Morro dos Irmãos. Que o município se omitiu. Para quê? Não perder voto de eleitores, fins eleitoreiros. Que daí começar mais uma favela, já passou de 1.000, né? Já tem mais de 1.000, o número parece que já ultrapassou 1.000 no Rio de Janeiro. Niterói tem umas 20, 30 favelas, mas para não perder voto. Então, esse encargo que o município tem de fiscalizar as construções, as ocupações, é um encargo que, para manter
manter a ordem urbanística, principalmente nesse setor. Esse poder de autoexecução, como eu falei, muito olvidado, é um poder muito interessante. O município só deve procurar o judiciário para não abarrotá-lo mais do que já está abarrotado, quando sentir que vai haver uma comoção. Todos assistiram, há um mês atrás, há 2 meses, a ocupação de um prédio no terreno da UIS, né? Parece no Linzo, no Meia. Ali é uma propriedade privada, particular, o município não quis interferir. Mas quando se constrói numa rua, numa praça abandonada, e o município deixa aquilo crescer, se instalar mais uma favela, mais uma comunidade, tendo o poder na mão de coerção, de autoexecução dos seus atos, é demais. E o particular assiste e nada pode fazer. Uma vez, exerci a judicatura na 5ª Vara da Fazenda Pública, entre 88 e 93, e umas pessoas de poucos recursos resolveram lá no Itanhangá, numa rua sem saída, construir barracos, encostando os barracos no muro. No curso de uma ação de obrigação de fazer, de prestação de fazer, que munícipes aforaram em desfavor do município do Rio de Janeiro, o município respondeu apenas que era uma questão social, que inclusive que era um poder discricionário, que ele poderia agir quando ele bem entendesse. Eu não cheguei a julgar essa ação. É uma ação que já havia sido anulada, pela qual, se não me engano, o pagador Edson Hermídio de Figueira, de saudosa memória. Cultura invejável. Não cheguei a julgar, fui processando, mas o município teve a ousadia, o desplante de dizer que era um poder discricionário, que ele poderia agir quando bem entendesse, outras palavras, e que era uma questão social. Não! Era para o exercício do poder de coerção, que lhe é isso do poder de polícia, remover aquelas pessoas dali, porque estava aquela comunidade desvalorizando os imóveis dos munícipes que pagavam todos a juizaração com seus carnês pagos daquele exercício. E dizendo que o poder é discricionário. Agora vamos abordar esse tema também. Pode haver ordem urbanística? Pode haver, repito, ordem urbanística com exercício de fiscalização discricionária? É possível haver fiscalização com a característica de poder discricionário? Isso é impossível. Isso é inviável. Isso é querer desprestigiar a ordem urbanística. Porque o poder de fiscalização, o poder de polícia no tocante à fiscalização, ele é vinculado. Ele tem que agir. E a função pública, as atribuições públicas, o município, para manter a ordem urbanística, deve observar apenas o quê? Os princípios elencados no artigo 37 da Carta da República. Ou seja, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, sobretudo, eficiência. O município hipermoderno tem que ser eficiente. Ele está dotado de todas essas atribuições. E mais ainda, quando a Constituição Federal, no artigo 88, recomenda, observe esses princípios. E você não pode, município, alegar poder discricionário e fiscalização. Não existe isso. Mas o município interessa, não, na oportunidade, na conveniência. A fiscalização é permanente. A vida em cidade, como diz Zygmunt Bauman, no livro, essa fininho, Confiança e Medo na Cidade. A fiscalização é permanente. Há sempre uma tensão na cidade, nos grandes centros urbanos.
Então é necessário que o município se empenhe cada vez mais. E não existe poder de fiscalização discricionário. Isso é uma heresia, uma balela, isso é uma utopia. Mas as procuradorias sustentam, né? Porque o prefeito fala assim, olha, não remove esse pessoal não, porque esse pessoal também é nosso eleitor, hein? Não remove não, deixa esse pessoal lá, não remove essa gente, senão vamos perder o voto dessa comunidade. E é assim que a coisa funciona no Brasil, e não pode funcionar assim. Aí o que acontece? Nessa omissão da fiscalização, vêm os órgãos legitimados e podem o quê? Deflagrar ação civil pública, com base na própria Carta Federal e com base na Lei 437 de 85. Aí toda hora se vê Ministério Público autor, município réu, para ser o município compelido a exercer o seu poder de fiscalização, compelido o município, sob pena de multa, a prestar esse serviço de utilidades ao cidadão, aquele que paga imposto, e ser ele condenado à obrigação de fazer. Que vergonha, né? Que vergonha. Que desserviço aos cidadãos próximos, que desserviço àqueles que são os que vão deixar a herança para ele, município. Porque se ele não deixar ninguém, ele vai herdar, com base no artigo 1844 que nós já falamos. Então precisava chegar ao ponto de um Ministério Público ou outras pessoas legitimadas, que estão o elenco agora é maior, perante a Lei 7437, 85, mas sempre o Ministério Público está à frente, chegar ao ponto de deflagrar uma ação civil pública para obrigar o município a remover, a demolir e a fiscalizar, a remover invasões, às vezes em manguezais, em área de desmoronamento. Precisava o município ser réu numa ação civil pública. Quer dizer, é muito desprestígio, é muito abandono, é muito menosprezo das funções que lhe foram acometidas pela Carta da República. Bom, alguma coisa mudou. Por quê? Depois, na Carta Federal, que estabeleceu uma nova ordem constitucional voltada para a política urbanística, prevista nos parágrafos 1º, 2º e outros do artigo 182, antes mencionado, finalmente foi editado o Estatuto da Cidade, a Lei 10.257, de 2001. Entrou em vigor no final do ano de 2001, depois de permanecer em vacatio legis. O Estatuto da Cidade, o diploma complementar à política urbana, criou instrumentos para a efetivação dessa política urbana e para que prefeitos e autoridades municipais, como secretários, e a Câmara Municipal, através da sua idilidade, possam prestar um serviço melhor para os munícipes, para os cidadãos. Porque se trata de regulamentar aquele artigo 182. Precisou a Constituição enfatizar, olha, agora tem uma política urbana que tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Inclusive, vamos chegar daqui a pouco mais, adotar uma democracia mais eficaz no âmbito municipal. Chegaremos lá. Mas, na verdade, nem precisava. Né? No tocante
a bens imóveis, ao parcelamento do solo, em 1979 já havia sido editado a Lei do Parcelamento do Solo, editada a lei, melhor dizendo, o Estatuto do Parcelamento, a Lei 6766 de 79. A 6766 já falava em plano diretor. Tinha um certo ensaio ainda rudimentar, de recomendações, ensaios recomendativos de uma participação do povo municipal, dos munícipes, no tocante ao parcelamento. Atribuiu ao município a fiscalização efetiva desse parcelamento do solo, dividido em loteamento e desmembramento, e falava em plano diretor para as cidades com mais de 50 mil habitantes. Vamos dizer assim, um embrião do Estatuto da Cidade. 6766 de 1979. Pelo menos serviu para o município se empenhar mais no tocante à fiscalização do parcelamento do solo, trazendo uma nova ordem referente à celebração dos contratos de promessa de compra e venda por parte de adquirentes de lotes, confirmando o que já havia no Decreto-Lei 58 de 37, o vetusto Decreto-Lei 58 de 37, que hoje só é aplicável para o parcelamento do solo rural. Hoje, o solo urbano só pode ser dividido de acordo com as normas inscritas na Lei 6766/79, e trouxe também uma maior fiscalização do município, que é o órgão competente para apreciar o ato jurídico de parcelamento do solo por dois meios, ou seja, repito, o desmembramento e o loteamento. Mas já falou só, município, fiscalize isso, atue, exija para que você possa aprovar o loteamento, que vão formar o quê? Novas populações, né? Novas comunidades, estabelecendo um módulo de loteamento mínimo de 250 metros quadrados e dando ao município mais encargos. Fiscalize, exija e cobre dos loteadores certos atributos, certos requisitos para que possa aprovar o loteamento. Depois vai para os imóveis. Muito bem. Mas, pelo menos, foi uma nova ordem no tocante ao parcelamento e à fiscalização da divisão dos terrenos. Sempre, olha, município, você é o responsável. Só quando ultrapassar o loteamento, se torna um loteamento envolvendo dois municípios, é claro, vamos chegar no Estado, para o Estado também fiscalizar. E para a União, impossível, porque terras devolutas e terrenos de marinha, né, bens dominicais dessa espécie, não há como se pensar em loteamento. Muito bem, mas ficaram o município em primeiro lugar e o Estado em segundo, com loteamento ultrapassar os limites territoriais do município. Mas, voltando, foi editada a Lei 10.257 de 2001, ou seja, o Estatuto da Cidade. Agora, vamos dizer assim, a omissão acabou. Né? Lamentavelmente não. Porque havia um prazo, vamos chegar lá, um prazo para votação do plano diretor de todos os municípios com mais de 20 mil habitantes. Esse prazo já se esgotou em 30 de junho de 2008 e muitos municípios não votaram e não atualizaram o seu plano diretor. E o artigo 50 desse mesmo diploma legal da Lei 10.257/01
estabelece que é improbidade administrativa dos prefeitos não votar o plano diretor. E não aconteceu nada. Não se vê nenhum prefeito respondendo por ato de improbidade administrativa. Parece que a Lei 8429, que é a lei que trata desse assunto, não sei muito bem o número, 8429 parece que é esse o número, está lá dizendo, incidirá nas sanções da improbidade administrativa o prefeito, autoridade municipal, que não proceder à votação do plano diretor até o dia 30/6/2008, já estamos chegando a 30/6/2014. Quer dizer, melhorou. Alguns municípios, vamos ver daqui a pouco, celebram a audiência pública, prestigiam a democracia deliberativa, que vamos daqui a pouco definir. Mas, plano diretor, os municípios ainda estão esperando. Parece que no Rio de Janeiro se votou 2 meses atrás, por informações, pela imprensa que obtive, o município votou no plano diretor. Foi um tumulto geral, houve protesto e tudo. Lá em Niterói eu desconheço se está havendo uma votação. Parece que houve um ensaio, houve suspensão, suspendeu a votação no plano diretor de Niterói. Mas é um dos instrumentos também da boa política urbana, tudo para manter a ordem urbanística no município hipermoderno. Muito bem. Aí a Lei 10.257 deu mais atribuições aos municípios. Mais atribuições. Fiscalizar tudo. Não precisava dizer, porque aqueles 2 subpoderes, como nós falamos, e vamos repetir para a 3ª ou 4ª vez, né? A coercitividade e a autosuperioriedade, você podia fazer tudo. Ele pode fazer, ele deve fazer. Mas, falou assim a Lei 10.257, olha, agora você tem também que fiscalizar para o pessoal não construir área de risco. Mas isso sempre foi assim. Ele tinha que fazer isso, mas agora se ratificou. Havia uma lei, 12.000 e alguma coisa, e alterou ali os artigos 2º para ratificar. Interessante isso, né? Para dizer que, olha,